Olá, irmãos, a graça e a paz sejam convosco. A devocional de hoje se encontra em Romanos, no capítulo 6, dos versos de 1 a 4. Eu chamo a atenção apenas para o verso 2. Está escrito: Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Não existe pecado do lado de baixo do Equador. É a música de Ney Matogrosso. É dito que Las Vegas é a cidade do pecado. Há um filme Pecado Original com Antônio Bandeiras. Nós temos lidado com o pecado de forma muito tranquila, até de forma natural, mas pecado é algo extremamente sério. Nós classificamos, por exemplo, pecado como pecadinho e pecadão. Nós lidamos com a forma, mas Deus ele lida com a essência. Pecado é um termo técnico teológico que designa qualquer desobediência à lei de Deus, qualquer desconsideração deliberada à lei divina é pecado. O pecado, ele engana, o pecado mata. Na carta aos Romanos, no capítulo 7, está escrito no verso 11: Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Essa é a atuação do pecado. O pecado engana, o pecado mata. E não tem como dissociar o pecado da figura de Satanás. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 8, o verso 44, Jesus diz assim: O diabo foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O pecado está associado ao diabo, a Satanás. E todo ser humano ele tem essa propensão ao pecado, até por conta da sua própria natureza caída, corrompida. Bastou apenas um pecado para que Adão fosse retirado da presença de Deus. O pecado ele nos afasta da presença de Deus. O ser humano tem feito muito progresso na área científica, tem feito progresso na área tecnológica, mas moralmente ele se degenera a cada dia. Nós temos visto crises e mais crises existenciais e nós não temos tempo para, numa lista, apontar todas as consequências danosas que o pecado impôs sobre a humanidade. Romanos 6,23, o apóstolo Paulo afirma: o salário do pecado é a morte. Por isso ele tem razão de fazer a indagação: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Há somente uma resposta para essa indagação de Paulo: quem pode nos livrar do poder do pecado? Apenas uma resposta segura, confiável, uma resposta precisa: a suprema riqueza da graça de Cristo. É a graça de Cristo que nos tira dessa condição de escravos do pecado. Na carta aos Efésios, no capítulo 2, versos de 7 a 10, está escrito: Para mostrar nos séculos vindouros a sua suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, somos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É a suprema riqueza da graça de Cristo que nos remove dessa condição de escravos do pecado. E o texto diz: isso daí é um ato gracioso de Deus. Ela não é por obras humanas para que ninguém se glorie. Ninguém chegará diante de Deus e dirá: eu posso entrar no céu porque eu fui uma pessoa eticamente correta, politicamente correta, eu fui uma pessoa religiosa, eu pratiquei caridade. Nós não temos absolutamente nenhum ato que justifique a nossa salvação, a não ser a graça de Deus. A remissão dos nossos pecados é por conta da suprema riqueza da graça de Cristo. Assim, todos nós nos encontramos devedores diante de Deus. Romanos 3,10 diz que não há justo, não há um sequer. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus por conta do nosso pecado. Mas um dia, lá na cruz, Cristo pronunciou: Tetelestai, está consumado, a dívida está paga,
está quitada, está liquidada. Não devemos mais nada para o pecado, porque a suprema riqueza da graça de Cristo nos libertou. Então, uma pergunta a ser respondida: o que nós fizemos para atrair esse favor de Deus, para atrair essa graça de Deus? Se nós pensarmos bem, absolutamente nada. Não fizemos nada e nada podemos fazer para merecer a graça de Deus. Pelo contrário, tudo que nós somos e tudo que nós fazemos atrai sobre nós a ira e a condenação de Deus. Mas é a suprema riqueza da graça de Cristo que nos torna aceitáveis diante de Deus, que remove as nossas culpas. Mesmo sendo miseráveis pecadores, Deus mostrou seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta é a manifestação da maravilhosa graça de Deus, a graça salvadora. Então essa devocional encerra com uma pergunta: o nosso estilo de vida, a nossa forma de viver, tem sido uma resposta de gratidão a Deus, porque nós fomos alvos da sua suprema riqueza graciosa que nos salva? Que Deus nos abençoe e que respondamos com fé, com esperança, que essa graça nos manterá firmes até o nosso dia do encontro com Cristo. Que Ele nos abençoe. Nós nos vemos na próxima devocional. Até lá.